Funcionou. A paz do Senhor Jesus, né? O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, o pessoal do Meet, a Silvana, a Maria, a paz do pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 13, né? Isaías 13 fala sobre a Babilônia, fala sobre a Babilônia ali, né? Que vai ser tomada pelos medos, a gente vai ver mais pra frente, né? Que é tomada ali. A paz, Alessandra. A gente vai falar hoje, né, sobre a Babilônia. Uau! Há uma profecia aqui no livro de Isaías, no capítulo 13, uma profecia que vai se cumprir mais de 200 anos depois de Isaías, né? Uma profecia que fala sobre o Império da Babilônia, né? Que começa a enfraquecer ali depois de Nabucodonosor e acaba sendo tomado pelos medos. A gente vai ver isso mais pra frente. Que os medos depois tomam ali, né, a Babilônia. Aí a gente lembra que o Daniel depois vira amigo ali, né? De um rei, né, de um imperador ali, e eles então são autorizados a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, tá? Então os medos conquistam a Babilônia, mais para frente a gente vai ver isso, né? Então os medos acabam virando, a paz, Adriano, acabam virando um grande império ali, né? E é nesse termo que a gente termina o Antigo Testamento, tá? No Império Medo-Persa. Né, o Antigo Testamento, ele final... Alessandra, paz, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir só para você colocar, por favor, o microfone no mudo. Obrigada. É que volta aqui e me atrapalha. Obrigada. E a gente vai terminar o Antigo Testamento no Império Medo-Persa. O Antigo Testamento finaliza no Império Medo-Persa. Aí há um intervalo de 400 anos sem movimentação da Bíblia. Né, da Bíblia oficial que nós temos aqui, né, a evangélica cristã, né? Então, existem 400 anos ali de intervalo que então, de repente, do nada, surge o Império Romano, né? A gente termina o Antigo Testamento no Império Medo-Persa e começa o Novo Testamento no Império Romano. E nisso há um intervalo de 400 anos, de um império para outro império. E nesse meio tempo, o que acontece? Há o Império Grego, que conquista o Império Medo-Persa e conquista ali bastante regiões. O Império Grego era uma potência, né? E então vem o Império Romano, né? E o Império Romano conquista também o Império Grego ali, né? Conquista ali, acaba virando um império, conquista muitas nações, né? Mas o grego ainda, o Império Grego ainda deixa sua marca, que o grego era uma língua muito falada, era uma língua muito importante. É como se hoje fosse o inglês, gente. Como se hoje fosse o mandarim. O grego naquela época era muito importante, né? Por isso que a gente vê lá na Bíblia, mais pra frente, Paulo falando em grego e tal, né? Era importante o grego, né? E aí tem esse cenário aí. Caramba, e quem é que fala pra gente sobre os medos? Isaías. Isaías, que tá ali 200 anos antes da Babilônia virar a potência que vai virar, né? E Isaías já pela inspiração divina, ele tem esse entendimento, essa visão, né, de que a Babilônia vai virar um grande império. Caramba, gente. E na época que ele tá falando isso, a Babilônia havia sido conquistada pela Assíria, tá? Então, assim, a Babilônia, a gente lembra que agora, no nosso contexto histórico que nós estamos estudando, né, a gente lembra que a Assíria é a potência da época, né? Estamos no Império Assírio, né? Então a Assíria está crescendo, se expandindo, e a Assíria vem dominando vários povos, né? E já subjugou inclusive o Reino Norte. A gente lembra, né? Então, a Síria já tá para levar o Reino Norte. A gente lembra que vai chegar um momento ali da história em que a Síria vai pegar todo mundo que está lá no Reino Norte, as 10 tribos, as pessoas lá de Israel, e vai levar para a Síria. Ela vai pegar o povo das suas casas e levar todo mundo embora da terra, né? E isso é o final do Reino Norte. E ali ele se dissipa. Né? E depois lá na época de Jesus a gente vai ver que volta ali como samaritanos. Na verdade eles vão voltar ali quando o povo de Judá voltar para Jerusalém, né? A gente vai falar isso mais para frente. Mas ali é o fim, por enquanto, pra gente. E a gente começa a falar só sobre o reino de Judá, né? E engraçado, né? Que extraordinário. Aqui a gente tá vendo uma ascensão da Assíria, né? A Assíria é essa grande potência, conquistou o Reino Norte, vai levar o Reino Norte cativo, né?
e quase conquista o Reino Sul, né? Havia profecia que Deus ia entregar o Reino Sul para a Assíria, mas a gente está vendo agora, né? Já está chegando nesse rei. Existe um rei chamado Ezequias, que é um rei que vai fazer a diferença na história, né? E por conta desse rei, né, a reforma religiosa que ele vai fazer ali no Reino Sul, é que a Síria não vai tomar o Reino Sul. Então o Reino Sul vai resistir, mas 160 e poucos anos depois da tomada do Reino Norte, o Reino Sul vai ser levado, mas pela Babilônia. E que extraordinário! Agora em Isaías 13, Isaías começa a falar sobre essa Babilônia, que ainda nem era, gente, isso tudo. A potência na época de Isaías era a Assíria, né? E ele já falou profecias que se cumpriram, né, sobre a Assíria, a gente já estudou, mas agora ele lança uma profecia aqui sobre a Babilônia, né? Então, o contexto histórico que Isaías está falando isso é o contexto da Assíria como império, né? Então, esse momento histórico que a gente está estudando é onde Oséias está no início do reinado lá no Reino Norte, né? A Assíria já subjugou o Reino Norte, mas ainda não levou cativo o povo, mas já subjugou. E lá no Reino Sul está o rei Acaz, descendente de Davi, né? Tá o rei Acaz lá, descendente de Davi no sul, nos últimos anos do reinado dele, né? Mas o rei Acaz foi um péssimo rei, um péssimo descendente de Davi, né? Ele foi alguém que envergonhou o nome de Davi, porque ele foi o pior rei que teve ali da descendência de Davi, porque ele queimava os filhos dele para deuses, né? Ele fazia sacrifícios pagãos, né? Ele erguia altares para outros deuses, ele quebrou as coisas de dentro do templo de Deus, ele tirou o altar de Deus que Deus havia mandado construir desde lá do tempo de Moisés, que era aquele altar que era para ser usado para holocaustos. Esse rei Acaz tirou de lá e colocou o altar do deus de Damasco, do deus dos sírios, né? Não é nem assírios, é dos sírios, e ele colocou lá, a gente lembra, né? Então foi um rei terrível, né? Era um rei que envergonhava o nome de Davi, né? Por ser descendente de Davi. E a gente lembra que desde o capítulo 7 ali, né? Do livro de Isaías, Isaías vem falando para Acaz confiar em Deus, entender que ele só precisa de Deus, não precisa de mais nada, só precisa de Deus. Ele não precisa de aliança com nenhum povo, ele não precisa de outros deuses, ele só precisa de Deus, né? E Acaz não vem entendendo isso. E a gente lembra que Isaías vem falando, não, Deus é com vocês, Acaz. E Acaz não acredita que Deus é com eles. Acaz fala, não, Deus não é com a gente. Se Deus fosse com a gente, não estava acontecendo o que está acontecendo com a gente. E Isaías fala, não, está acontecendo o que está acontecendo com vocês porque vocês não obedecem a Deus. Não foi Deus que abandonou vocês, vocês que abandonaram a Deus, né? Não é Deus que está agindo mal com vocês, vocês é que estão agindo mal com ele, quebrando a... Não foi ele que quebrou a aliança com vocês é que estão quebrando a aliança com ele. E Isaías vem vindo nessa pegada, fazendo Acaz entender que quem está errando é o povo de Israel, não é Deus, né? Quem precisa se consertar é o povo de Israel, não é Deus que precisa se consertar. E Isaías vem falando isso. Então Isaías fala, olha, Deus é com vocês, Deus é conosco, confia, né? E então a gente lembra que Isaías vai falar, não, pede um sinal, qualquer sinal que seja, que Deus vai dar para confirmar, para pelo menos reforçar a tua fé e para você entender que Deus é com vocês. E a gente lembra que Acaz não quer pedir sinal algum. Então Deus fala, então para dizer, para provar para vocês que eu estou com o meu povo, que eu não desisti de quem é meu, que não desisti do meu povo, eu mesmo vou dar um sinal, Deus diz. Eu vou fazer com que a virgem engravide. E dela vai nascer um menino, e esse menino se chamará Emanuel, né? E essa é a prova de que eu não desisti do meu povo e que eu estou com eles, né? E esse é o sinal. E, uau, Isaías já vem falando sobre isso. Deus não desistiu desse povo. Deus não desistiu desse povo. E do capítulo 7 em diante, Deus vem falando por meio de Isaías sobre isso, sobre não ter desistido do seu povo. Né? Deus ainda vai guardar aqueles que são fiéis. Deus vai ainda deixar um restante vivo, um remanescente haverá. Né? E Isaías vem falando sobre isso, porque no atual cenário de Judá,
parecia impossível, né? Era todo mundo já pervertido, já estava todo mundo ali servindo outros deuses, né? Todo mundo pecando. Então, o que parecia muito óbvio para o reino de Judá é que todo mundo ia ser exterminado. Então, o reino de Judá ia sumir, ia desaparecer, é uma nação que não ia existir mais, né? É igual hoje a gente estuda algumas nações que não existem mais, né? Sumiram, não existem mais. E seria isso, eles achavam isso. Eles falavam, não, Deus vai destruir a gente totalmente. E Deus falava, não, eu não vou aniquilar totalmente vocês, eu vou deixar um remanescente vivo. E desse remanescente, né, vai surgir, vai se cumprir a minha promessa, né, que eu fiz lá para Davi sobre o descendente que virá dele, né, o famoso descendente de Davi. E Deus vem falando sobre isso, Deus vem insistindo nisso, né? Que ele vai castigar esse povo. Deus fala, não, vocês realmente vão ser castigados, porque vocês pecaram, porque vocês não me ouvem, porque vocês não me obedecem. Então vocês vão ser castigados. Mas o castigo não vai durar para sempre. Eu vou fazer com que um remanescente fique vivo e esse remanescente um dia voltará a essa terra que eu dei a vocês, né? E Deus vem falando sobre isso. Então, na última aula, a gente lembra que Deus foi muito claro e falou sobre Jesus, né? Uau! Então, Deus foi muito claro porque, como a gente vem vendo, parece impossível, né? Parece que a raiz de Davi tá morta. Essa é a impressão que dá, né? A descendência de Davi tá suja, vem se sujando cada vez mais, né? Então, essa é a impressão que tem. Já era, né? A raiz de Davi tá morta, apodreceu já, estão sujando o nome de Davi, né? E Deus, então, vem, a paz, Loli, e Deus vem vindo nesse sentido, né? Para dizer, não, daquela raiz quase morta, né? Eu vou fazer surgir um broto. Um broto haverá dessa raiz quase morta. A gente viu isso na aula passada, né? Que é Jesus. Tá? Então, a gente lembra que até então, até esse capítulo 12, Deus vem falando sobre Jesus. Jesus virá, né? Jesus trará um reino de justiça. Jesus trará um reino de paz. As coisas vão ficar boas. Vai dar tudo certo, né? Então, ele tem falado coisas muito boas para aqueles que serão fiéis a Deus. Mas agora no capítulo 13, ele vai falar o que vai acontecer com quem não é fiel a Deus, né? Porque até agora ele tá falando o que vai acontecer com quem é fiel a Deus. E quem não é fiel a Deus? O que vai acontecer com o ímpio? Agora no capítulo 13, Isaías fala o que vai acontecer com o ímpio. E ele usa a Babilônia para descrever o que vai acontecer com o ímpio no dia do juízo, né? E o que ele diz está também relatado lá no livro de Apocalipse. Que extraordinário, né? Eu estava até comentando hoje, antes da gente começar a gravação, o livro de Isaías é um livro que me leva a crer na veracidade da Bíblia, né? O quanto a Bíblia é confiável. Por quê? Porque Isaías agora vai falar sobre uma profecia que vai se cumprir mais de 200 anos depois dele. E é uma profecia que vai se cumprir, gente, ali na descendência de Nabucodonosor, né? Quando os medos vêm e conquistam a Babilônia. E então, né, mais para frente, eles vão e liberam os judeus ali para voltarem para Jerusalém e reconstruírem um templo. Caramba, e quem tá falando isso? Isaías, né? Tava muito longe dessa realidade ainda. A potência da época era a Síria, nem era a Babilônia ainda, era a Síria. Mas ele vai falar sobre a potência que a Babilônia vai virar e também sobre a destruição que ela vai sofrer pelos medos. Não é por qualquer pessoa, ele ainda fala, é pelos medos que eles vão passar por isso, eles vão ser exterminados, eles vão ser destruídos pelos medos, né? E isso só me leva a ver a confiabilidade da Bíblia, né? Porque, assim, quando a gente para pensar sobre profecia se cumprindo sobre o povo de Israel, a gente pode ser levado a pensar, eles deram um jeitinho para que a história cumprisse a profecia. Né? Então a gente pode parar e pensar, ele fez isso para que a profecia falada lá por Isaías se cumprisse, né? Então é muito fácil. O povo vai querer que a profecia se cumpra, então eles vão manipular a história ali para fazer com que se cumpra, né? A profecia. É muito fácil a gente pensar assim, mas e com relação a outros povos, né? Os outros povos não têm interesse nenhum que essa profecia se cumpra. E outros povos estão envolvidos aqui e a profecia se cumpre sobre outros povos.
E isso nos leva a ver a confiabilidade da Bíblia, né? O quão confiável que é a Bíblia. Porque o que ele vai falar agora sobre os medos vai acontecer. E os medos não estão fazendo só para que a profecia se cumpra. É porque aconteceu. A profecia é que previu, né? Então isso leva a gente a perceber o quanto a Bíblia é confiável. O que ela diz acontece por causa disso, né? Quando a gente lê o livro de Isaías, principalmente, o tanto de coisa que Isaías fala e se cumpre séculos depois, né? Isso leva a gente a ver, não, realmente, as profecias que estão escritas na Bíblia são confiáveis e elas acontecem. Então, uau, isso nos leva a acreditar no que é dito, né? Então, existem profecias que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir no dia do juízo. E isso nos leva a ver, né, que a confiabilidade das profecias que já se cumpriram nos leva a acreditar, a ter certeza de que as profecias que ainda não se cumprirão, né? Então, uau, é uma prova de que realmente, né, nós podemos confiar nessas profecias todas, né? Então, amém. Eu vou orar agora, depois dessa introdução aí, eu vou orar e a gente vai falar sobre Isaías 13, sobre a Babilônia, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus e se revele a cada um de nós. Que a sua verdade seja manifestamente clara em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, amém. Deus, perdoai, Pai, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. A tua palavra diz que o pensar já é pecado, Pai. Perdoa a nossa imundície, nos lava, nos limpa, Pai, nos purifica. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Não há nada em nós que seja bom. Não há nada em nós que nos venhamos a nos orgulhar de nós mesmos, Pai. Mas tudo que é bom vem de Ti. Todo o motivo de orgulho é Teu, vem de Ti. Tudo aquilo em que podemos nos gloriar, meu Deus, é Teu e vem de Ti. Não há nada em nós, Pai. Oh, meu Deus, nos purifica, nos santifica. Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos torne conhecedores da Tua verdade, conhecedores plenos, Pai. Amém. Porque nós temos prazer em Ti. Nós queremos, Pai, conhecer a Tua verdade, porque se nós conhecermos completamente a Tua palavra, o Teu evangelho, nós não nos desviaremos dele, nós não deixaremos de cumprir o que o Senhor nos ordena que cumpramos, porque nós temos prazer na Tua servidão, porque a Tua servidão é leve, Pai. A Tua servidão não é como a servidão do mundo, não é como a servidão de Satanás. A Tua servidão é leve e nós preferimos ela, Pai. Então nos ajuda porque se ainda pecamos, se ainda o envergonhamos, se ainda o desagradamos, Pai, é por falta de entendimento, é por falta de conhecimento. Então, derrama agora sobre nós, Pai, entendimento, conhecimento, sabedoria da Tua palavra, do Teu reino, da Tua verdade, Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a ser repletos do Teu Santo Espírito, que o Senhor derrame desse Espírito poderoso sobre nós, sem medidas, Pai, amém, amém, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus e nos conduza nessa jornada pelas mãos. Senhor, tenha paciência conosco, que a sua paciência se estique, porque nós precisamos dela, Pai. Então estica a tua paciência para conosco, Senhor, porque nós precisamos, Pai, que o Senhor tenha uma paciência longa. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos guie nessa jornada, que o Senhor ilumine o caminho, porque se o Senhor iluminar o caminho, nós não nos desviaremos dele. Deus, que o Senhor, Pai, nos proteja de todo mal, dê ordem aos seus anjos para que eles nos carreguem no colo, para que não venhamos a tropeçar, cair, mas que venhamos a ser, Pai, cercados pela tua proteção. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que nos cerquem e nos protejam. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, amém.
que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Oh, meu Deus, a glória é tua, Pai. Nós renunciamos a qualquer fama, a qualquer coisa que seja, porque é o Senhor quem deve aparecer. Amém, Deus, amém. Oh, Senhor, nós reconhecemos que não somos dignos de nada. Assim como João disse, não somos dignos nem mesmo de amarrar as suas sandálias. Não somos dignos de nada, Deus. E nós reconhecemos isso, Pai. Então tem misericórdia de nós, para não nos conceder segundo aquilo que nós merecemos, mas nos conceder segundo a tua graça. Que a sua misericórdia seja para conosco, para todos sempre. Que a tua benignidade, que a tua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai, amém. Que a tua glória resplandeça em nossas vidas através de nós. Que todos possam ver o Deus grandioso que nós temos, o Deus poderoso. Que todos possam testemunhar que o Senhor é conosco, que o nosso Deus é vivo. Que todos possam ver que o nosso Deus é o mesmo e ainda opera milagres. Que todos possam ver, Deus, o seu agir em nossas vidas. Que possamos experimentar da tua bondade. Assim como um dia disse Moisés, nos ensina a contar os nossos dias. E alivia, Pai, alivia o nosso fardo. Faça com que os dias bons sejam maiores em contagem do que os dias maus. Amém, Deus. Ó Deus, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, nos livre de todo mal, nos guie nessa jornada. Amém. Nós te amamos, te glorificamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Amém. Amém. Amém, amém, amém. A paz, Priscila. Amém. Loli, né? Maria, Silvana. Amém, amém. A paz. Maria José, amém. Tá no Instagram, amém. Glória a Deus. Tem gente no Facebook, amém, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre a Babilônia. Caramba, né? Então vamos falar, agora em Isaías 13, vai vir uma profecia sobre a Babilônia. Mas é uma questão aqui muito interessante. A potência da época dessa profecia é a Assíria, não é a Babilônia. Historicamente, o que vai acontecer? Para vocês entenderem, né? A Assíria é a potência agora. É um grande império. Mas ele é conhecido pela sua crueldade, né? Eu já falei para vocês. A Assíria, ele era conhecido, esse império, pela sua crueldade. Então, o que eles faziam? Ao conquistar os povos, as nações que resistiam, eles torturavam, mas deixavam vivos, para servir de exemplo para as outras nações. Então, as outras nações, ao virem a tortura que a Assíria fazia, quando a Assíria chegava em seus portões, eles não resistiam, eles se entregavam, com medo de que também fossem torturados, né? Porque era isso que a Assíria fazia. A Assíria, aqueles que resistiam eram torturados para servir de exemplo para outras nações não resistirem. E as torturas eram absurdas, eu falei, né? Eles tiravam a pele da pessoa viva, eles colocavam a pessoa no chão e andavam de carro, né? Aquela época era como se fosse uma carroça, né? Então eles andavam por cima da pessoa, né? Eles cortavam um membro, né? Então eles, imagina, gente, nessa época, né? Essa época era uma época de agricultura. A pessoa vivia de agricultura. A maior parte das pessoas viviam de agricultura. Eles faziam o quê? Eles pegavam pedras, né? Colocavam a mão da pessoa e estraçalhava, assim, sabe? Deixava totalmente, né? Destruídos, destruía os ossos, tudo, né? Eles quebravam a mão da pessoa ali, né? E deixavam a pessoa viva, né? Eles cortavam o membro, né? E eles deixavam viva a pessoa. Há até alguns achados, né? Estudos históricos que eles até mandavam para os médicos lá deles para manter a pessoa viva, porque o interesse deles era manter vivo para servir de exemplo. Então eles cortavam o braço, faziam alguma coisa, ia lá para o médico para tratar, sabe, o braço, né, tudo para ele ficar vivo. Eles faziam a pessoa ficar cega, né, furavam o olho ali, tudo.
e faziam com que a pessoa ficasse viva, para ela servir de exemplo, para ela falar o que aconteceu com ela, para que as outras nações, né, não resistissem. Algumas nações eles matavam, né, eles cortavam a cabeça, colocavam a cabeça num pau, né, e enfincavam assim nos portões a cabeça com o pau ali, para que todos vissem e temessem o que acontecia, né? E assim era a Assíria, né? Não é à toa que Jonas não vai querer pregar em Nínive, né? Nínive era a capital da Assíria, tá? Então era por isso. Nínive, a gente vai ver, quando a gente for estudar o livro de Jonas, tá bem pertinho, Jonas achava que esse povo não merecia o perdão. Jonas achava que esse povo não merecia ser salvo. Jonas ficou indignado. A paz, Daniel, quando Deus quis salvar Nínive, Jonas ficou indignado. Jonas falou, não, tinha que destruir esse povo, e sem avisar. O Senhor ainda vem me mandar avisar que vai ser destruído? Não tinha nem que avisar, né? Então, por isso que a indignação de Jonas era tão grande. Era um povo muito cruel, né? E eles fizeram isso com os israelitas. Porque a gente lembra que os israelitas foram levados pela Assíria, né? Então, esse era o contexto da Assíria. E esse era o contexto em que vivia Isaías. Isaías viveu durante essa potência da Assíria. Tá? E o que acontece? A Assíria veio conquistando as nações. E a Assíria conquistou a região da Mesopotâmia. E quem é que estava na Mesopotâmia? Babilônia. Então a Assíria conquistou a Babilônia. Tá? Então a Assíria havia conquistado a Babilônia, havia conquistado Damasco, a Síria, havia conquistado vários povos, né? Com essa crueldade louca deles, né? Eles haviam conquistado vários povos, inclusive o Reino Norte, né? Que nessa época ainda não havia sido levado cativo, mas já estava subjugado, né? Então, agora, eis que do nada, Isaías, no capítulo 13, fala sobre uma profecia sobre a Babilônia. Mas a profecia que ele fala se cumpre mais de 200 anos depois dele. E é uma profecia que prevê o crescimento da Babilônia e a destruição da Babilônia. E, gente, é algo que durante o reinado, durante o império da Assíria, era algo impensável. É realmente uma inspiração divina, não tem como ele saber isso, não tinha como ele saber da cabeça dele. Então, é algo realmente divino essa revelação, né? E o que acontece historicamente? A Assíria vira potência, começa a conquistar os povos, né? Leva cativo o Reino Norte, leva lá para a Síria, né? E vai crescendo, a Assíria vai crescendo como potência, e de repente, eis que surge um povo ali, né, um cara, né, o pai de Nabucodonosor, né, e ele vem crescendo em força, né, é um povo caldeu, né, então eles são caldeus e eles vêm crescendo em força e eles vêm conquistando povos, impérios, e eles conquistam a Babilônia. Os caldeus conquistam a Babilônia. Os caldeus conquistam Ur. Eu até falei isso para vocês quando a gente estudou Gênesis. Quando a gente lê Gênesis, lá está escrito Ur dos caldeus, né? Abraão morava em Ur dos caldeus, né? Mas na época que Abraão morava em Ur, Ur não era dos caldeus. Essa região de Ur vem a ser dos caldeus lá no tempo de Nabucodonosor. Mas eles vão atualizando a Bíblia, né? Para que o povo, os judeus, o povo, a nação entenda, eles vão falando onde hoje é tal coisa, né? Então é nesse sentido, lá em Ur dos caldeus. Então na época eles entendiam, lá nos caldeus, né? Mas na época de Abraão não era dos caldeus. E aqui também não, gente. E aqui na época de Isaías, os caldeus ainda não tinham conquistado a Babilônia. Não tinham ainda, né? Que extraordinário, eles vão conquistar bem mais para frente. E ele vai falar uma profecia agora sobre isso, né? Sobre a Assíria ser derrotada, a gente já viu isso, essa profecia, né? Isaías começa a desenhar um cenário histórico onde a Assíria é derrotada, a Babilônia vira império, a Babilônia vira um reino igual Sodoma e Gomorra, vira uma aberração na história, a Babilônia. E então ela é destruída pelos medos. E ele fala tudo isso agora. Uma coisa que vai acontecer 200 anos depois dele. A Babilônia nem era império ainda nessa época. E ele fala e isso se cumpre.
caramba, né? Que extraordinário. E isso se cumpre, gente. E mais pra frente, né, a gente vai ver, o pai de Nabucodonosor conquista a Assíria, conquista a Babilônia, conquista a Assíria e passa a ser um novo império, o Império da Babilônia, porque ele escolhe a Babilônia como central do governo. Então passa a ser o Império Babilônico, governado por quem? Pelos caldeus, né? Então Nabucodonosor ali vira rei, tudo, né? A gente lembra. E eles começam a crescer em depravação, né? Em orgia, em pecados, em tudo isso. Então, mais para frente, quem é que conquista a Babilônia? Os medos persas. E é o que Isaías está falando aqui no capítulo 13, né? E que extraordinário, né? Que livro confiável, né? Como já se cumpriu historicamente e ainda vem se cumprindo, né? E agora também em Isaías 13 a gente vai ver que Isaías ele fala sobre o fim dos tempos. Porque o que acontece? Chega um momento na história que Isaías fala que a Babilônia começou a ser o novo símbolo do pecado. Isso agora, em Isaías 13, a gente vai ver isso. A Babilônia passa a ser, ainda não é na época dele, tá, gente? Isso vai acontecer 200 anos depois dele. Mas, por inspiração divina, ele tem essa visão futura, né? De que a Babilônia, ela vai ser tão pecaminosa que ela vai se comparar a Sodoma e Gomorra. E ela vai ser o novo símbolo do pecado. E isso vai ser levado para o Novo Testamento. Isso vai ser levado para o Apocalipse. E, inclusive, agora em Isaías 13, ele fala sobre o fim dos tempos. E usa como referência a Babilônia. Porque a Babilônia agora passa a ser um símbolo do pecador. O símbolo de um povo ímpio. Né? E ele usa esse exemplo. E por isso que no Novo Testamento também a gente tem esse exemplo. E ele começa a explicar isso pra gente agora. Uau, que extraordinário, né? E ele começa a falar coisas que vão acontecer ali no Apocalipse, no fim dos tempos. E, gente, a gente encontra as mesmas coisas que ele tá falando, a gente encontra no Novo Testamento. A gente encontra ali em Ezequiel, no livro de Ezequiel, a gente encontra ali nos evangelhos, né, de Marcos, de Lucas, de Mateus, a gente encontra também no livro de Apocalipse, né? Então, uau, agora é um capítulo muito interessante para a gente estudar, tá? Então, agora a gente vai para o versículo 1. Diz assim, Isaías 13, versículo 1. Profecia que Isaías, filho de Amós, recebeu em uma visão contra a Babilônia. Né? Então, essa visão não era para o tempo dele, porque o império do tempo dele era a Assíria. Mas, em uma visão aqui divina, ele já, né, sabe que a Babilônia vai tomar a Assíria e a Babilônia vai ser tão ruim quanto ou até pior. E então, eis que vai ser necessário um julgamento sobre a Babilônia também. E ela também vai ser destruída. E ele começa a falar sobre isso agora, uma coisa que é para ser aplicada 200 anos, mais de 200 anos depois. Então, no versículo 2, ele diz: alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Versículo 3. Eu dei ordem, Deus falando, eu dei ordem aos meus santificados, aos meus consagrados. Sim, eu já chamei os meus poderosos, porque eles vão executar a minha ira. Eles vão servir de vara. Os que executam os que exultam com a minha majestade, né? Então, aqueles que ficam alegres, né, com a minha majestade, que ficam alegres em me obedecer, né? Eu já estou reunindo eles, reunindo o meu exército. E eu vou fazer justiça com eles. Versículo 4. Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. Gente, a linguagem aqui que ele está dando é uma linguagem de Armagedon. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá no Apocalipse. No livro do Apocalipse diz que haverá uma guerra, né? Vai ter uma guerra ali, realmente um enfrentamento ali, né? Entre o povo de Deus, né? E o povo de Satanás.
mas é claro que o povo de Deus vence, né? Mas tem o Armagedon, né? Tem essa luta, esse entrave aí, né? E é isso que ele tá falando, é essa cena que ele tá falando. Ele tá falando que ele tá vendo isso. E lembra o que eu falei? A gente tem que ter em mente que a Babilônia, nesse capítulo 13, também é usada como um símbolo de todo o povo que é ímpio. Então, a Babilônia também significa isso. O povo, todo o povo. Assim como o povo que é santo recebe o nome de igreja, né? O povo reunido de Deus, o povo reunido de Deus que é chamado por igreja, o povo reunido que é ímpio é chamado de Babilônia. É nesse sentido, entende? Aí ele vem chamando assim no capítulo 13, pra gente ter uma noção. E aqui ele tá dando esse cenário de Armagedon, de luta que vai haver entre esse povo santo e o ímpio. Então, no versículo 5, ele diz: já vem de uma terra remota, desde os confins do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. A gente lembra que aqui é um cenário que se encaixa, é claro, diretamente a história. Então, isso acontece realmente. Os medos chegam já com o pé no peito ali da Babilônia, né? Os medos chegam ali e conquistam a Babilônia sem conversa. Mas, a gente lembra que no Novo Testamento, Jesus diz, olha, a escritura inteira fala de mim. E quando Jesus diz isso, não existia o Novo Testamento. Não existia o Evangelho de Mateus, não existia o Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, Mateus, não existia isso. O que tinha quando Jesus falou isso? O Pentateuco, né, que os livros escritos por Moisés, e os livros proféticos. Era isso que existia. E ele, com esses livros na mão, Jesus fala, esses livros falam de mim. Isaías fala de mim. Ezequiel fala de mim. Gênesis fala de mim. E ele tá falando isso, que esses livros falam dele, né? E a gente tem que entender isso quando a gente for ler o Antigo Testamento, porque fala dele, né? O Novo Testamento ainda nos ajuda de uma certa forma, porque diz, se eu não me engano é Paulo que diz, né? Que a gente tem que entender, a gente tem que ler o Antigo Testamento entendendo que ele é uma sombra, né, do Novo Testamento. Então, ele é a sombra da verdade que é revelada no Novo Testamento. Eu já dei até exemplo em algumas aulas, que é, por exemplo, como se eu estivesse olhando para a sombra de um ventilador, né? Eu tô olhando para a sombra de um ventilador. Eu sei que sai vento daquilo pela sombra? Não sei. É uma sombra só, né? Eu sei a cor que é o negócio? Não sei. É uma sombra, né? Eu sei que tem uma hélice dentro? Não dá para ver pela sombra. Mas quando eu vejo o que é realmente, eu falo, não, a cor é preta, tem uma hélice, nossa, ó, sai vento de dentro. Ó, ele gira para lá e para cá, eu consigo ver detalhes que eu não via antes, né? E é isso, essa é a questão. O Antigo Testamento nos mostra a sombra, que é Cristo. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê detalhes que a gente não via no Antigo Testamento, né? É isso que quer dizer. E agora está falando sobre Jesus também, né? Então está falando sobre a Babilônia na época de Daniel ali, né? Que vai ser conquistada pelos medos, tá? Mas também está falando sobre a Babilônia prevista no Apocalipse, que vai ser destruída quando Jesus voltar, né? E a gente tem que ter isso em mente aqui. Então no versículo 5 diz isso. Já vem de uma terra remota, desde os confins do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Então, Deus está vindo de muito longe para destruir toda aquela terra, todo aquele povo pecaminoso. E aqui ainda vai falar, porque esse povo é igual Sodoma e Gomorra. Esse povo é até pior do que Sodoma e Gomorra. Então, Deus está vindo de muito longe com o seu exército para destruir esse povo. Então aqui essa linguagem se aplica na prática, porque os medos realmente são enviados por Deus para destruírem a Babilônia, né, e conquistarem ali a Babilônia, e também no sentido do Apocalipse, onde Jesus vem com o seu exército e vence a Babilônia.
né? Vence essa reunião de perversos, né? Assim como a igreja é a reunião de santos, a reunião de consagrados, a Babilônia é a reunião dos perversos. Então no versículo 6 continua e diz assim: chorem, gritem. Isso, gritem muito, porque tá chegando o dia de Deus. Uau! A Bíblia fala muito sobre isso, né? O dia do Senhor. A gente fala assim, no nosso aniversário, né? Quando é o nosso aniversário, a gente fala, hoje é meu dia. Por que é o seu dia? Porque você que manda, né? Você que manda, você é paparicado, tudo acontece conforme, né, o que você deseja. No dia do Senhor, é isso que está falando aqui. Até agora, não tem sido o dia do Senhor. Tem sido o dia do homem. Não tem acontecido segundo Deus quer que aconteça. Porque Deus não quer que tenha a maldade que há nesse mundo, né? Deus não quer que aconteça os absurdos que acontecem nesse mundo. Então, por enquanto, não tem se vivido o dia do Senhor. Tem se vivido o dia do homem. Mas quando chegar o dia do Senhor, tudo vai acontecer segundo o que Ele quer. Vai acontecer segundo a vontade dEle. E é isso que está falando aqui. E quando esse dia chegar, a gente já até viu isso antes, né? A gente já tinha lido isso antes. Quando esse dia chegar, não vai ser um dia bom, né? A gente já leu algumas vezes aqui falando, olha, esse dia não vai ser um dia bom, vai ser um dia de choro, vai ser um dia de pranto, vai ser um dia de grito, onde você vai ver pessoas sendo mortas, onde você vai ver pessoa estirada no chão e urubu comendo a pessoa, você do lado da pessoa. Não vai ser um dia bonito, vai ser um dia triste, vai ser um dia, né, lamentável por essas pessoas, né? E é isso que fala aqui. Chorem nesse dia, gritem nesse dia, porque está chegando, o dia do Senhor está chegando. E a destruição enviada por Deus está muito perto. O dia dessa destruição está muito perto de vocês. Então no versículo 7 continua: os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações vão bater mais acelerado. Ninguém vai ter força nesse dia. Ninguém vai poder falar, eu sou forte, eu aguento. Não. Ninguém vai poder ficar tranquilo. O coração daquele que é o mais calmo vai acelerar. E aqui diz por quê, no versículo 8. Porque todos eles ficarão apavorados. O pavor vai dominar todo mundo. Todo mundo vai ficar com medo quando chegar esse dia. E diz aqui que essas pessoas vão sofrer e vão chorar como uma mulher que está com dores de parto. Eles vão ficar se contorcendo como uma mulher que dá à luz. E então, eles vão olhar com medo uns para os outros por causa do que está acontecendo. E diz aqui que eles vão se olhar cheios de medo. E os rostos deles estarão vermelhos de vergonha. Porque eles sabem que algo ruim chegou. Não é algo bom, não. Então, no versículo 9 diz: então, eis que vem o dia do Senhor. E ele é um dia cruel. E esse dia, ele vem cheio da indignação de Deus. Não é um dia que vem cheio do amor de Deus. É um dia que vai vir cheio da indignação dele. É um dia que vai vir cheio do fogo ardente da ira de Deus. Não é um dia que vai vir cheio do amor rosinha de Deus. Não. É um dia que vai vir cheio do fogo ardente da ira de Deus. Para devastar a terra e exterminar os pecadores dela. Para destruir essa terra e matar todos os pecadores que moram nela, que estão nela, né? E lá no Apocalipse a gente vê que isso vai acontecer realmente, né? A Bíblia diz que essa terra aqui vai ser destruída. E os pecadores vão aqui junto com ela, vão queimar aqui junto com essa terra. Essa terra toda aqui vai ficar queimando e o povo vai ficar aqui junto, os pecadores. E Satanás, os demônios vão ficar aqui também, tudo queimando, né? E o povo de Deus vai ser levado para uma nova terra. E é isso que está dizendo aqui. E Deus vai vir no dia dele, ele vai vir com crueldade, é um dia cruel. Ele vai vir com indignação, com fogo ardente da ira dele, para destruir essa terra,
para exterminar todos os pecadores que moram nela. No versículo 10 diz assim: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Está dizendo que neste dia vai acontecer isso. As estrelas do céu não vão mais brilhar nesse dia. O sol vai se enegrecer nesse dia. E a lua não vai mais brilhar a sua luz. E isso é dito, exatamente isso que está sendo falado aqui, é dito no livro de Ezequiel, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos e no Apocalipse. Diz exatamente isso. Então no versículo 11 continua e diz assim: pois visitarei o mundo por causa da sua maldade. Porque nesse dia Deus vai vir visitar este mundo por causa da maldade dele, assim como ele visitou lá Sodoma e Gomorra. Mas dessa vez ele vai visitar o mundo inteiro por causa da maldade. E ele não vai visitar só o mundo por causa da maldade. Ele deixa muito claro aqui quem é que ele vai visitar. Ele diz: e os ímpios, por causa da sua iniquidade. Eu vou visitar os ímpios por causa do pecado deles. Eu farei acabar a arrogância dos atrevidos e eu vou derrubar a soberba dos violentos. Versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Os que restarem vivos, os que sobrarem, serão preciosos, porque não são ímpios. É isso que está falando. Que são os salvos, né? Serão preciosos. Serão mais raros do que o ouro de Ofir. Versículo 13. Por isso eu vou fazer essa terra tremer. A terra vai se mover do seu lugar por causa da ira de Deus, o Deus dos exércitos, e por causa do dia da ardente ira dele. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Nesse dia, todo mundo vai querer fugir. Os ímpios, né? Todo mundo vai querer correr, querer fugir, querer se abrigar com a sua família, querer ficar com o seu povo. No livro de Apocalipse diz até isso. E a gente já leu até alguns livros que falam até sobre isso. Não adianta você ficar em turminha. A Bíblia diz isso. Nesse dia, eles vão querer ficar em turma. Eles vão querer se juntar em turma, porque eles vão achar que eles vão ficar vivos se ficarem em turmas. E aí está falando aqui, não vai adiantar não. Não vai adiantar ficar em turma, não. Então, no versículo 15 diz: todo o que for achado será morto. E no livro de Apocalipse diz que não vai ter ninguém que não vai ser achado. Não tem ninguém que vai se esconder e vai passar impune. Lá a Bíblia diz, né, que no grande dia as pessoas vão querer se enfiar nos buracos, se esconder, né? Querer ficar em turminha achando que vai ser salvo, mas não há lugar onde você se esconda, não há buraco que você consiga se esconder. E é isso que está dizendo aqui. E quando você for encontrado do buraco que você se escondeu, você vai ser morto, será transpassado. E todo o que se unir a ele cairá a espada. O que está dizendo aqui, gente? Está dizendo assim, imagina a cena, Deus me livre, né? Mas imagina, vou nem me dar meu exemplo, mas assim, imagina a pessoa. Tem uma pessoa que vai ser salva, né? E essa pessoa que é salva, ela está com a irmã dela que é ímpia. E a irmã dela vai ser morta, né? A irmã dela, na verdade, né, vai sofrer a segunda morte, né? Que é lá no Lago de Fogo e Enxofre. E o que acontece? Ela quer proteger a irmã dela. Tá vindo o juízo e Jesus tá querendo levar essa pessoa, né? Pro Lago de Fogo e de Enxofre. Aí ela vai lá e agarra a pessoa, abraça a pessoa, querendo ajudar a pessoa a defender.
aquele que se agarrar com o ímpio vai ser morto também. Vai junto. Foi se agarrar com o ímpio, tu vai junto. Uau, olha o que tá falando, né, gente? Que medo, né? E aí está falando aqui, aquele que se agarrar com o ímpio vai morrer junto com o ímpio. Porque tentou segurar o ímpio, tentou impedir do ímpio ser julgado. Versículo 16. E suas crianças serão despedaçadas. A gente lembra que aqui também tem uma linguagem que fala sobre o acontecimento que vai ter, histórico, né? Onde a Babilônia vai ser conquistada pelos Medos. Então, a Babilônia vai ser conquistada pelos Medos. Quando ela for conquistada, ninguém vai conseguir resistir a essa conquista. Não tem como você querer proteger. Você vai tentar proteger sua irmã para os Medos não virem e levarem ela escrava? Não, não vai conseguir. Isso está falando aqui também, né? Então, aqui diz, e as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas, né? Então aqui a Babilônia, que vai ser mais para frente, né? Não agora durante a vida de Isaías, mas mais para frente ali, né? Durante a vida de Daniel, tal, né? Ela vai ser uma potência. Ela vai ser uma nação muito rica, né? Muito rica. E é isso que está falando aqui. Está falando que toda a riqueza da Babilônia vai ser roubada, né? As mulheres de lá vão ser violadas, né? E as crianças vão ser mortas. É nesse sentido que está falando. Vai chegar sem dó, cruel mesmo. Os medos vão vir conquistar a Babilônia sem dó nem piedade. Vai ser assim o julgamento da Babilônia. E assim vai ser o julgamento do ímpio. Sem dó nem piedade, né? Então aqui no versículo 17 diz, eis que eu despertarei contra ele os medos. Gente, olha só, que extraordinário, né? Isaías aqui tá fazendo uma profecia, né? Tá falando uma profecia sobre a Babilônia virar um império, que ela ainda nem era império nessa época. Ele tá falando sobre a Babilônia virar império e sobre ela cair pelos medos. E é o que vai acontecer, né? A Babilônia, ela cai pelos medos persas, né? Então os medos vêm e conquistam a Babilônia. E isso se cumpre, que extraordinário, né? Foi o que eu falei no início da aula. Caramba, o livro de Isaías nos leva a ver a confiabilidade da Bíblia, né? Porque é uma profecia de outras nações que se cumpriram, né? E realmente, os medos foram lá e conquistaram a Babilônia. A gente vai ver isso ali quando estiver no finalzinho do Antigo Testamento, a gente vai ver que os medos conquistam a Babilônia. Então aqui diz que quando os medos vierem para conquistar a Babilônia, diz aqui, eles não farão questão de prata e nem de ouro. O que está dizendo aqui? Quando chegar o julgamento da Babilônia, não adianta você querer comprar sua salvação com a sua riqueza. Esse povo era muito rico, mas não vai adiantar. Não há riqueza que compre a tua vida. Você pode, quando os medos chegarem para conquistar a Babilônia, a pessoa pode ter a maior riqueza do mundo. Ela vai falar, olha, eu vou te dar tudo isso, você me deixa vivo, você me deixa morando na minha casa. Eles não querem saber de ouro, não querem saber de prata. Não vai comprar a tua liberdade, não vai comprar a tua vida, não vai comprar. E isso também se refere ao Apocalipse, também se refere ao fim dos tempos, né? E a Bíblia diz isso, né? No grande dia, né? Não adianta você querer comprar a sua salvação. No grande dia, não adianta você chegar para Jesus e falar, Senhor, olha, eu tenho uma conta gorda aí, ó, eu te pago, né, para ser salva. Não, não adianta. Não, ele não está interessado em ouro nem em prata, né? E é isso que aponta também. Versículo 18. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos, né? Eles vão chegar sem dó, sem piedade, e todo mundo vai morrer mesmo, que merece morrer. Eles não vão ter dó porque a pessoa é jovem. Eles não vão ter dó porque a pessoa é idosa. Eles não vão ter dó da mulher porque a mulher estava grávida. É isso que está falando aqui. E assim é no grande dia, né? Eu ouvi uma vez o seguinte... teve uma criança que faleceu e era um bebezinho. E eu ouvi uma pessoa falar assim, o lugar dela no céu já está garantido, porque ela sofreu muito. E eu falei, não. Eu creio que ela está salva porque ela é um bebê.
Então, realmente, eu creio que os bebês são salvos, porque Jesus disse que deles é o reino dos céus, das crianças. Então, eu creio que ela foi salva, mas não é porque ela sofreu muito. É porque Jesus disse que dela é o reino das crianças. Um outro exemplo é uma pessoa já adulto, tem uns 30 e poucos anos, e ele sofreu muito. Ele sofreu muito na vida, passou, sabe, foi rejeitado pelos pais, tudo, sofreu muito. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando, o lugar dele no céu já tá garantido, tanto que esse cara sofre. E eu falei, não, né, sofrimento não garante lugar no céu. Sofrimento não garante um lugarzinho para ninguém, né? Quando a gente estuda a história ali do rico e Lázaro, né? Lázaro, ele não foi para o céu porque ele sofria. Ele não foi para o céu porque ele teve uma vida difícil. Ele foi para o céu porque ele tinha fé. Diz lá isso, que ele era temente a Deus. Então ele foi para o céu não é porque teve uma vida difícil. Ele foi para o céu porque ele tinha fé. Então existem pessoas que vão ter uma vida difícil, vão sofrer muito, né? Vão viver uma vida miserável e vão passar a eternidade no lago de fogo e de enxofre, sofrendo e rangendo os dentes. Na hora que chegar o julgamento, Jesus não vai ficar com dó dessa pessoa porque ela sofreu. É isso que está dizendo aqui, não vai ter dó. Né? Quando Jesus chegar e falar, você sofreu muito, tá bom, você merece ir pro céu. Não. Jesus não vai ter essa dó, não. Né? E é isso que está dizendo aqui. No versículo 19, então, diz, e Babilônia... peraí, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa no versículo 18. Tá certo. Aí no versículo 19 diz, e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Uau! Primeiro, caldeus, né? Lembra que eu falei que os caldeus só vão conquistar a Babilônia, gente, 200 anos depois dessa profecia? Os caldeus ainda não tinham conquistado a Babilônia. E Isaías já fala dos caldeus aqui. Olha, mais uma prova da confiabilidade da Bíblia, né? E aqui diz, né, que a Babilônia é o orgulho dos caldeus. É a glória dos caldeus, né? É a riqueza dos caldeus, era a Babilônia. E realmente, Nabucodonosor se achava com a Babilônia. Os descendentes de Nabucodonosor se achavam com a Babilônia. E eles achavam que a Babilônia era invencível, né? E é isso que está dizendo aqui, que esse lugar, ele vai ser destruído como Sodoma e Gomorra foram. Lembra como foi que Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? A gente lembra que foram 4 cidades destruídas, né? Eram 5 que eram para ser, mas Ló foi para uma e por causa de Ló não foi destruída essa cidade, mas 4 foram destruídas, que era Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, né? Zoar não foi destruída porque Ló ia para lá e não foi ficar lá na caverna e engravidou as filhas, né? Mas era para ser destruída Zoar também, né? Mas foram essas 4 destruídas. E quando Deus destruiu essas 4 cidades, Deus destruiu de uma forma que nunca mais aquelas terras seriam de moradia. Nunca mais se produziria ali naquela terra. Não teria mais agricultura, seria terra infértil. E ninguém moraria ali. Seria só ruínas, né? E a gente lembra que foi feito o quê? Foi feito fogo e enxofre, né? A gente lembra que descia bolas de fogo e enxofre junto, que eu até expliquei na aula que a gente teve, que a gente tem a impressão de achar, né, que é igual, sei lá, aquelas cenas de filme que a gente assiste, que vem vindo fogo do céu, quando chega na terra que vai, né? Então, mas não, eu expliquei isso. O enxofre é uma substância química que é explosiva. Então, quando o fogo chegava no ar, ele explodia no ar mesmo. Não chegava a chegar na terra. Explodia pelo ar. Pelo ar vinha aquele fogo assim, que era tipo uma bomba, né? Era tipo uma bomba atômica, bomba nuclear, era tipo isso. Vinha aquela bomba assim. E foi assim que aconteceu, né? E aqui, então, diz, né, que assim vai ser com a Babilônia. A Babilônia vai ser destruída nesse nível, ao ponto de ninguém mais morar nela, né? E é engraçado, hoje quando a gente vai pesquisar, eu pesquisei, quando a gente vai pesquisar a Babilônia, onde era a Babilônia, hoje, gente, é só ruína. Ninguém mora lá, gente. Eu fui ver, fui pesquisar, e é só ruína realmente. É uma terra, assim, totalmente destruída, infrutífera, sabe? E, uau, se cumpriu, né? Ainda hoje, se você pesquisa lá, ela tá assim, né? Então, aqui no versículo 20 diz, né?
Por que ela vai ser igual Sodoma e Gomorra, né? Porque ela nunca mais vai ser habitada, igual Sodoma e Gomorra foram. Nunca mais vai ser habitada, né? Nem ninguém mais vai morar nela, de geração em geração nunca mais. E realmente hoje você vê que ninguém mora lá, né? Nem o árabe vai armar ali a sua tenda. Não vai ali ter pastores para cuidar dos seus rebanhos, não vai ter nada ali, né? Aí no versículo 21 diz, mas as feras do deserto é que vão repousar ali, né? Aquelas feras que estão acostumadas a viver em ambiente desértico, né? É que vão morar ali, é que vão se enfiar nas casas ali vazias, né? E ali ficarão todos esses animais horríveis morando. E realmente, gente, quando eu vi ali a cena, eu vi uma imagem, um documentário, e tinha lá a cena hoje da Babilônia. E é só ruína. Realmente deve ter bicho ali, né? Quando você vê, pesquisa, deve ter cobra ali, deve ter esses bichos ali realmente escondidos, sabe? É lugar realmente de bichos se esconderem, esses bichos traiçoeiros. Realmente tem lógica isso daqui. Então aqui diz, e ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali, né? Então esses animais que vão ficar ali só. Avestruz, quando a gente fala, mas avestruz vai morar ali, avestruz é bonitinho, né? Avestruz é um animal traiçoeiro. Avestruz não é bonitinho, não. Avestruz é um animal traiçoeiro. Versículo 22. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, né? Então, aqueles animais selvagens que são acostumados em morar em ilhas vão ficar agora uivando daqueles lugares onde estão as casas vazias, onde ninguém mais vai morar na Babilônia, né? Como também os chacais. Aqui essa linguagem chacais, eu fui procurar o termo no hebraico, esse chacais significa serpente, significa monstro, dragão, né? Então, esses chacais, esses monstros, serpente, dragões, né? Eles vão invadir os palácios de prazer, onde antes era o palácio de prazer desse povo da Babilônia, né? Comparado a Sodoma e Gomorra, né? Vai ser agora, né? A habitat de chacais, de serpentes, de monstros, né? E aqui diz, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão, né? Isso logo vai acontecer, vai chegar o juízo, né? Então, amém. A gente vê que também aponta aí bastante pro Apocalipse, né, gente? Então, amém. Hoje a gente termina a nossa aula aqui, graças a Deus, né? Quarta-feira a gente não tem aula e quinta-feira a gente volta com a graça de Deus para falar sobre Isaías 14 e sobre a morte do rei Acás. E então começa a reinar o rei Ezequias. Né? Então a gente vai começar a falar sobre isso. Ezequias a gente vai ver, porque assim, no começo do reinado ali de Ezequias, lá para o 5º ano do reinado de Ezequias, mais ou menos, eu acho, é que o reino norte é levado para a Síria. Então a gente está bem pertinho da Síria já levar o reino norte lá para a Síria cativo, tá bom? Então amém, gente. Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. E eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos e até quinta, com a graça de Deus. Amém.